Saudações, pessoal. Vamos aí a mais uma aula de química do canal Química Atuante e a aula de hoje será expansão do octeto, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e curta o vídeo. Bem, então vamos lá. Expansão do octeto é um conteúdo que cai muito em provas, tá? Então a gente vai ver, utilizando-se de alguns exemplos, como você pode responder as questões que envolvem expansão do octeto e ter muito cuidado com as questões que caem utilizando o octeto, né? A regra do octeto, tá certo? Então vamos ler isso aqui, ó. Somente, olha só, os não metais. Então por isso que foi colocado aqui à disposição de vocês, no canto inferior direito, a tabela periódica do período 3. Nós vamos ver também o que é período para frente, tá? Então, do período 3 para frente, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 7 períodos. Então, professor, onde é que a gente vê esses períodos aqui, pessoal? Ó, o período são as linhas. Então, eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, isso aqui está associado com aquelas camadas lá, ó, camadas eletrônicas, camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e a camada Q, tá ok? Então, tá aqui também a distribuição eletrônica na parte superior direita, né, já feita para vocês, tá certo? Então, os não metais do período 3 para frente, eles podem ter octetos expandidos. E aí a gente vai ver qual é o critério que se utiliza, né, para que aquele átomo ele expanda esse octeto, tá? Então, lembrando que a regra do octeto, ela diz que um átomo se estabiliza com 8 elétrons ou 2 elétrons, tá certo? Na sua camada mais externas, tá? Então, na regra do octeto, nós temos essa configuração aqui, ó, N, que é o nível, S2, o S é o subnível, N nível, P6. Se você somar 2 mais 6, se você somar 2 mais 6, isso aqui vai dar 8, tá certo? Professor, que é esse N? Esse N é o nível, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente pode colocar aqui, no caso, nível 2, tá? Nível 3 e até o nível 7. Por que você não colocou 1? Porque o 1, ele só tem o subnível S. Só tem 2 elétrons. Então, são os átomos que se estabilizam com 2 elétrons, tá certo? Eles têm essa configuração, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, os átomos, a partir daqui, ó, do nível 3, que é a camada M, para frente, né? Ou a gente pode, olhando para a tabela periódica, para baixo, né? Porque o nível aumenta de cima para baixo. Esses elementos, dando ênfase aqui aos não metais. Professor, onde é que está os não metais? Está nessa região aqui, ó, tá? Tá no bloco P, que é essa coluna mais alta aqui, ó. Tá? Eles estão por aqui, ó, certo? Esses elementos, eles tendem a ter um subnível D, tá? Eles têm um subnível D. Por exemplo, ó, nós temos o átomo de fósforo, de enxofre, que é o S. Nós temos o cloro e outros elementos do período 3 em diante, né, que podem acomodar mais elétrons. E o que explica isso? Isso é explicado, pessoal, porque esses átomos ele tem um subnível D semi-preenchido, tá certo? O que significa isso aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o P, que é o fósforo. Qual é o número atômico do fósforo? Tá aqui, ó, 15. O fósforo tá aqui, ó, na família 5A. Então ele já está aqui e também está no período 3, ó. Ele é um não metal.
Então ele tem 15. Quando a gente faz a distribuição de Linus Pauling aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, para dar 15, 3, né? Se você somar aqui vai dar 15. Então, na camada de valência, ele tem 5 elétrons, por isso que ele é da família 5A. Ok. Só que esse nível, o nível 3, ele vai até o 3D. Ele vai até o 3D. Tá? Então, se a gente for colocar isso aqui em orbitais, ó, 3s. Então, vou colocar aqui 3s. 3p. O 3s só tem 2 elétrons, então um elétron para cima e um para baixo, que é o spin, que veio desse número 2 aqui, ó, tá? O P são 3, tá? Então aqui eu tenho 3, ó. Então 1, 2, 3. Só que esse nível, ele vai até o subnível D. Então D são 5. São 5. Então, esse elétron aqui, que está no subnível S, que está no 3S, ele pode vir para cá, para esse subnível D, tá? Então, aqui no caso, nós temos o 3D, tá certo? Professor, mas por que você faz isso aqui, né, com o fósforo, tá? Significa, pessoal, dizer que ele está aqui, ó, tá no nível 3. Então, a gente pode usar o 3S, 3P e 3D aqui, ó, 3D10. Só que deu 15, eu não precisei ir para o 3D, mas ele tem esse subnível D vazio. E como ele tem esse subnível D vazio, ele pode receber elétron, tá? Ele tem espaço, né, para receber elétron. Então, esse elétron aqui que está compartilhado, ele pode ter uma energia e pular para cá, para um D. Vem para cá, ó. E aí, quando ele muda, a gente pode retirar ele daqui, certo? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que o fósforo, ele pode ter essa configuração aqui, ó, PCl5. Por exemplo, essa fórmula aqui, ela existe, tá certo? Ela existe. Então, esse composto, ele fica P, cloro, 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 cloro e cloro. Então, ele faz 5 ligações. Então, como a gente aprendeu que em uma ligação química é preciso ter um par, se você for somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele pôde acomodar 10 elétrons, tá? Então, passou de 8. Então, o fósforo aqui, ele é um não metal e ele está localizado no terceiro período. Então, esses elementos que estão no terceiro período, a partir do terceiro período, pode ser quarto, quinto, sexto, sétimo, eles podem sofrer a expansão do octeto, ou seja, eles fogem à regra do octeto. Fique esperto, porque nas provas vai vir algumas fórmulas e vai ser perguntado para vocês se esse elemento forma ou não esse composto, né? Se for uma questão subjetiva. Se for uma questão objetiva, eles vão colocar algumas fórmulas semelhantes a essa aí, e aí você vai tentar marcar aquela que não obedece à regra do octeto, tá ok? Então, pessoal, aqui não é somente com o fósforo, acontece com outros elementos também, tá certo? Por exemplo, o SF6, hexafluoreto de enxofre, tá? Se você for fazer também, você verá que
o enxofre ele sofre expansão também. Ele vai ter 12 elétrons, ele não vai ter 10, ele vai ter 12. Tá certo? Por quê? Porque além dele estar no terceiro período, ele é um não metal. E ele também possui subnível D vazio. Certo? Maravilha? Show! Então, pessoal, espero que tenham entendido a dica de hoje. Esmaga o like e até a nossa próxima aula.